Voltamos com o programa Conexão Saúde. O assunto de hoje é a ansiedade. Estamos entrevistando o professor Khalil Dualib. Doutor Khalil, o sentimento de ansiedade por si só, ele é ruim ou um pouco de ansiedade ele faz bem para o ser humano? A ansiedade é fundamental para o ser humano. Então veja, ter um pouco de ansiedade, ficar atento ao que possa acontecer é algo extremamente benéfico para o nosso desenvolvimento humano. Nós até imaginamos que o animal que não fosse ansioso, ele não evoluiu na cadeia da própria evolução das espécies. Então, um pouco de ansiedade nos antecipa, nos deixa preparados para alguma coisa que possa acontecer e isso é benéfico. O que acontece é que o distúrbio de ansiedade, essa pessoa funciona desse jeito o tempo todo, em todas as situações, mesmo situações menores, situações que teoricamente seriam mais descontraídas. Então, esta pessoa ansiosa, esta sim, sofre e tem repercussões clínicas. Então, ele acaba tendo situações e sintomas orgânicos que acabam afetando todo o seu desenvolvimento. Então, a gente estava falando no bloco anterior de um rapaz que fica muito tímido, mas não é só timidez, é uma timidez em excesso, que paralisa qualquer contato dele na adolescência. Imagina que esse rapaz também, uma hora, ele vai fazer uma entrevista de emprego. Então, o desempenho dele será muito aquém do que ele poderia fazer. Ele teria condições de ter um desempenho melhor, mas essa questão psíquica atrapalha, não permite que ele desempenhe, não permite que ele possa ter todo o rendimento que ele poderia. Então, isso começa a afetar de uma forma a vida toda da pessoa, sem que essa pessoa consiga sair dessa situação. Quase que eu costumo pensar que ele está atolado numa situação. O ansioso, ele está apto a tomar decisões? Quem tem um quadro de ansiedade fica muito comprometido em todo o seu desempenho. Então, é uma pessoa que muitas vezes fica numa dúvida e fica horas naquela dúvida. Então, se ele tiver que tomar uma decisão rápida, por exemplo, ou se ele tiver que preparar um planejamento, ele perde um tempo astronômico nisso, porque ele pensa em todas as possibilidades. Pode ser bom ser detalhista em algumas coisas, mas muitas vezes a pessoa fica paralisada nesse detalhamento. Então isso é muito ruim. Pessoas em posição de chefia com quadro de ansiedade muito grande, as pessoas ficam muito comprometidas. E existem inúmeros estudos mostrando que estas pessoas em posição de chefia, se eles não controlam a ansiedade, ela acaba repercutindo de uma forma extremamente negativa. Negativa como? Eles muitas vezes se tornam pessoas muito irritadiças, muito explosivas, pessoas muito pouco tolerantes, em que a pessoa com quem ele está conversando começa a falar, ele já nem deixa falar, porque ele já imaginou o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, e ele já interrompe, e é uma pessoa que se torna extremamente difícil no trato. Então, essa pessoa ansiosa crônica, com um quadro mais grave de ansiedade, ela se torna muito difícil no trato e muitas vezes isso leva a situações de demissão, de perda de emprego, que agrava a depressão. Então, esse paciente acaba se tornando alguém que vira um paciente, porque se torna deprimido, ansioso. Essa conjugação de ansiedade com depressão, ela também acaba se tornando um agravador desse desenvolvimento da pessoa. Então a gente pode dizer que o ansioso, acima de tudo, por exemplo, ele cria uma situação, antecipa uma situação, provavelmente, seria certo afirmar que ele também já antecipa uma resposta? Com certeza. Antecipa a resposta e já responde o que o outro falaria. Então isso nem sempre ocorre, né? E acaba acontecendo situações de muito conflito e em empresas isso fica bem evidente. E como que o ansioso ele lida com a realidade? Então, como ele enxerga, né, a realidade? A realidade é enxergada na sua ótica, no seu ponto de vista. Então essa é a grande dificuldade de se relacionar com alguém muito ansioso. Como ele já está antecipando tudo e o pensamento está lá na frente de uma forma antecipatória, então ele já se relaciona com todo mundo desta forma. Então ele já está respondendo o que o outro nem falou. Então ele faz uma pergunta, o outro não teve tempo de responder, ele já emendou com outra situação, ele criou uma situação que é da cabeça dele. Então tem situações em que este tipo de situação acaba interferindo em muito, em todos os relacionamentos de empresa, isso é bem evidente,
e às vezes mesmo em pessoas que ficam travadas no relacionamento. Eu estava dando o exemplo daquele garoto que não consegue falar quando está numa festa, por exemplo, quando está num barzinho. Ele conversa muito bem com os amigos, mas se entra alguém desconhecido ou alguém que o interessaria de alguma forma, essa pessoa fica travada, porque ele já imaginou que o outro irá rejeitá-lo, ou que ele vai falar alguma bobagem, ou que ele irá se expor de alguma forma não desejável. Então, ele está antecipando, já pensa que o outro irá reagir e, geralmente, Cláudio, isso é importante, é de um conteúdo negativo. Ele não imagina que o outro irá elogiá-lo, ele não imagina que o outro iria gostar do que ele vai falar. Ele sempre está imaginando as coisas com aspecto negativo. E isso é muito importante porque isso é o que determina que uma pessoa com quadro de ansiedade, que não se cuide, que não realmente fique muito bem desse quadro, depois de 4, 5, 6 anos, irá desenvolver quadros depressivos. Porque o conteúdo do que se passa com ele é um conteúdo depressivo. Então, a ansiedade seria um sintoma anterior à depressão ou nem sempre? É muito frequente que seja. Então, hoje a gente tem estudos bem interessantes que dizem que a molécula que está alterada na ansiedade é a noradrenalina. Esta molécula, quando a pessoa não se trata adequadamente, seja com medicamento, com mudança de estilo de vida, com psicoterapias, com 1000 situações que são boas do tratamento da ansiedade, se essa pessoa não se trata adequadamente, após alguns anos essa alteração neuroquímica acaba levando a quadros depressivos. O Conexão Saúde de hoje está discutindo ansiedade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.